Então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Sala Privada. Hoje, na Sala Privada, vamos contar uma história. Isabela, olá, boa noite. Boa noite Marta, boa noite a todos os ouvintes. Sim, eu hoje propunha começarmos aqui por uma história baseada um bocado nos contos infantis. Acho que é interessante irmos buscar esta parte da nossa infância, porque tem um impacto muito maior nas nossas vidas no presente, não é? Na idade adulta, do que nós possamos pensar. Então começaria pela história, Vamos não é? a isso. Então, era uma vez, num reino muito longínquo, uma princesa muito bela, de olhos brilhantes e cabelos longos e sedosos, muito delicada e gentil e sempre alegre, que esperava tranquilamente pela chegada de um príncipe para partilhar toda a sua vida e sonhos. Certo dia, eis que um belo, forte e corajoso príncipe chegou, montado num cavalo branco, trazia com ele um belo ramo de flores e com muita gentileza convidou a bela princesa a passear. O amor deles cresceu e após um belo casamento e muitos filhinhos, não é? Muitos filhotes, viveram felizes para sempre. Esta é baseada um bocado nos vários contos infantis. Exatamente, não é? quase todos eles têm um final feliz, não é? A princesa, o príncipe, mas nós estamos a contar esta história porque isto realmente não passa de algo que acontece num reino realmente muito longínquo, não é? Porque nas nossas vidas atuais, nas nossas vidas presentes, não é? E reais, esta busca pelo príncipe e pela princesa perfeitos, não é? Não é algo muito fácil de atingir. Ou completamente impossível até de atingir. Portanto, eu acho que a história de hoje em dia é um bocado mais... era uma vez uma bela rapariga, cheia de sonhos, que esperava ansiosamente, não estava assim tão tranquila, esperava ansiosamente por um belo e forte rapaz também, não é? E num belo dia de sol, numa esplanada junto à praia, porque não, surge então um rapaz bonito e bronzeado que lhe oferece um gelado. Os sorrisos multiplicam-se, os olhares intensificam-se e o sentimento cresce. Mas eis que vem a chuva, não é? Eis que vem o outono, o inverno, e o belo rapaz já não é assim tão perfeito, e a bela rapariga é também já alvo de algumas críticas, já não é assim tão perfeita também, e nenhum deles é o príncipe ou a princesa perfeita que procuravam. Por isso é um pouco dentro deste assunto que eu quero falar hoje, das enormes expectativas que as pessoas levam quando iniciam uma relação, e o quanto isto pode realmente degradar a vida das pessoas individualmente e degradar as relações também. O impacto que isto tem. Porque se criam expectativas, muitas expectativas, e depois, no momento da verdade, não é? Da convivência, vai-se descobrindo aquelas coisinhas que começam a ser coisinhas e depois vão aumentando. Claro que sim, aumentam de força, não é? Passam a ter um impacto muito grande. E isso complica e condiciona depois o resto, não é? Claro e é que isso sim. mesmo que vamos falar hoje, dessas expectativas, do querer o príncipe encantado, e isso é muito difícil. Pois é verdade. Eu acho que as pessoas não é algo que é muito refletido. Eu acho que é algo muito espontâneo, muito, lá está, construído com base nas histórias que se ouve durante a infância, na vida perfeita que se vê nos outros, porque normalmente o que vemos nos outros é a parte perfeita das coisas, de certa forma, Sempre. não é? O que as pessoas expõem, e cada vez mais com as redes sociais. As pessoas expõem quando vão jantar e estão felizes à mesa, não é? Até fotografam o que jantaram e fotografam o sorriso a jantar, não é? É um bocado Exatamente. isso. As pessoas não fotografam as discussões, as pessoas não partilham nem no Instagram, nem no Facebook as discussões e estes dissabores das relações, normalmente não o fazem. Portanto, nós vemos um cenário perfeito das relações dos outros e acreditamos que é assim que as coisas são, mas efetivamente não há relações perfeitas, não há pessoas perfeitas, e a busca pela perfeição continua a existir. Continua a haver esta necessidade de preenchermos todos os requisitos. É quase como se tivéssemos uma checklist, não é? E as pessoas têm que se enquadrar em todos os quadradinhos, não é? Temos que fazer um check por ali abaixo, não é? Bonito, olhos bonitos, tem corpo bonito, não é? Exatamente, fazer o check-check. exatamente. É gentil, depois... é romântico, não é? Exatamente. Estas coisas todas, acho que somos extremamente exigentes. E são exigências que muitas vezes aumentam com os fracassos que vão surgindo de relações, ou seja, pessoas que têm relações que falham e então já sabem, ora bem, quando encontrar alguém, se tiver estas características, risca, não quero, porque foi isto que me fez falhar a relação anterior. Portanto, com o avançar da idade, vão se tornando cada vez mais exigentes na busca de outra pessoa. O que ainda vai dificultar mais ou poderá potenciar mais a que essa pessoa fique sozinha, por não encontrar a pessoa
que realmente idealizava inicialmente. Existe aqui realmente muita inflexibilidade em aceitar os defeitos do outro, que no fundo também é uma inflexibilidade às vezes em aceitarmos que nós próprios temos defeitos. Exatamente. Nós próprios muitas vezes queremos ser perfeitos para o outro e corresponder a tudo, não é? Não nos aceitamos genuinamente como somos e não aceitamos genuinamente o outro. Estamos numa tentativa constante de alterar o que não gostamos tanto no outro para que ele não tenha que sair da nossa vida. Por isso não é nem é aceitar, nem é respeitar a verdadeira essência da outra pessoa. Acho que este assunto eu acredito que muitas das pessoas que estão a ouvir poderão estar a identificar-se com isso, porque eu acho que é algo que é completamente transversal nas idades. Acho que quando somos muito jovens não temos tanto essa percepção porque os muito jovens estarão se calhar ainda em fases iniciais da relação. Sim, claro. E realmente numa fase inicial de relação as coisas são realmente muito perfeitas. É tudo tão bonito, é tudo tão cor-de-rosa. É verdade, é quase como se não houvesse dias de chuva, não é? Ou então um beijo à chuva é fantástico, não é? Por Exatamente. exemplo. Portanto, mesmo o cenário chuvoso fica logo encantado porque aquela pessoa é completamente perfeita e faz todo sentido na vida dessa pessoa. A questão é quando, com as várias experiências da vida e com os vários momentos altos e baixos que cada um vai tendo, vai mostrando mais de si, vai mostrando um lado mais genuíno, não é? Um lado que não é tão forçado. Exatamente, não queremos dizer, não é questão de mostrar, ou seja, falar de defeitos ou que seja tudo o mau, não é? Mas às vezes é aquela questão, e depois há a convivência, não é? Portanto, a relação é tudo bonito quando se começa e estamos assim naquela questão, naquela coisa mais controlada, não é? Vamos sair, tomar um café, vamos ao cinema, depois claro. Cada um regressa às suas casas e tudo muito bem. Mas depois quando se resolve dar aquele passo importante, ou passar mais tempo juntos, ou viver juntos, e depois aí é que às vezes é um desafio muito grande. Complica, não é? Porque começas a ver, mas é assim desarrumado. Mas afinal eu pensei que colaborava mais. Exatamente. Não colabora lá muito. Não fez a cama. Ainda por cima ressona quando está a dormir. Não sei o quê. Não é? É verdade, e essas coisas todas vão pesando e é muito triste quando essas pequenas coisas, que eu considero pequenas coisas, mas que sei que no geral afetam, não é? Porque afetam a dinâmica do casal, começam a sobrepor-se àquelas coisas que são realmente fundamentais que a pessoa tem. Principalmente porque estiveram no início da relação a querer ser tão perfeitos, que era aquilo que estávamos a falar há bocadinho, não é? Exatamente. Quererem ser tudo tão perfeito, tão bem, quando sempre que vêm ter comigo, vêm toda bem vestida, bonita, cheirosa. Porque é uma fase de conversa, exatamente, não é? Aquela conversa super interessante e depois chegar a acordar de manhã e ela então... Não és nada daquilo que eu conheci. Não és nada daquilo que eu conheci, não é? Exatamente, às vezes é um bocado... E esse impacto de se ver a pessoa no dia-a-dia, na sua vida normal e no seu estado relax. Claro, sem esta necessidade de investir, porque a pessoa já está um bocado garantida, no fundo. Já está uma pessoa mais segura. Sim. Não havendo esta necessidade de estar a investir na relação, pode vir então este desencantamento, não é? Deixa de haver aquela fase de encantamento inicial e passa a ser um certo desencantamento pela pessoa que temos ao lado. Pronto, eu acho que isto acontece em praticamente todas as relações, por isso é que se diz que o início das relações, a paixão, porque sim, é uma fase de descoberta em que tudo o que vão fazer é novo, tudo o que vão conhecer no outro é novo, e não me refiro só em termos de intimidade, refiro-me em termos de do que é que a pessoa gosta de fazer, como é que a pessoa reage em determinadas situações, e as pessoas realmente por vezes tentam ser um bocado mais controladas na necessidade de agradar. Portanto, se calhar em situações até complicadas no início da relação, a pessoa até é muito calma e tranquila, porque quer que a outra fique bem impressionada, ainda está numa fase de conquista, portanto não vai reagir mal em determinada situação. Entretanto, surge o conforto e algum comodismo na relação, estar mais à vontade, porque já começa a haver alguma cumplicidade e confiança não é? E a pessoa acomoda-se e começa a ser se calhar mais genuína, não? Sim, mais relaxada, não ter que estar sempre ali naquela... Super contida, não é? Super preocupada com as consequências da sua ação. Exatamente. Não é? O que eu acho que acaba por ser o ideal, no fundo, as pessoas conseguirem chegar a essa fase de conforto em que são elas, a 100%, e não estão muito preocupadas com o que o outro vai pensar, desde que consigam manter na mesma um investimento na relação, ou seja, em paralelo, sendo genuínas, mas reconhecendo quando às vezes têm um outro comportamento e mostrando atenção. Realmente tive este comportamento desadequado, mas não quero com isto mostrar-te que já não estou tão interessada em ti como estava, não é? Portanto, manter algum investimento na relação é fundamental, não é? Que este investimento surja e que exista sempre.
É óbvio que no início das relações, com aquela necessidade de agarrar alguém, é um investimento sempre superior, não é? Em tudo, quase tudo o que se faz é uma tentativa de agradar o outro. E depois esta vontade de agradar o outro, quando ele já está ali seguro, já não é uma necessidade, não é? É algo importante, mas a pessoa já não vê como necessário, portanto já não vê que tem que o fazer, no fundo. Já não sente como uma obrigação. Eu acho que, além desta situação, o que acontece muitas vezes é quando as pessoas vêm ainda feridas de uma relação anterior, a necessidade que têm de encontrar no outro o que não tinham na relação anterior, não é? Ou até, lá está, de excluírem o que sentem que falhou na relação anterior, o que acaba por não ser muito justo, porque depois podem acabar por descobrir que a pessoa, afinal, até também tem algumas características como a pessoa da relação anterior, e provocar todo este desencantamento e pensarem, afinal tu és como o outro. Exatamente. Não é? Tu, afinal és mais parecido com ele do que eu pensava. E surge este desencantamento. Eu não acho que seja realmente nada boa ideia as pessoas procurarem alguém para esquecer uma relação anterior. Acho que isso não é positivo. Primeiro porque as pessoas vão realmente muito fragilizadas, ainda vão com demasiada sensibilidade e a outra pessoa pode não estar preparada para isso, não é? Exato. Porque a outra pessoa vai ter que tentar ajudar a curar essas feridas, não é? E claro, vai ter que estar ali a fazer os curativos, no fundo. Os curativos, é mesmo isso. E não é a sua função, não é a função. Para essa pessoa é uma nova relação e está com uma entrega total. Para além de que muitas vezes a pessoa que vai magoada vai apreensiva, vai com medo de sofrer, não vai com total entrega. E a outra vai ter que estar sempre a dar provas de que não, eu não sou igual, eu vou fazer, não é? Exatamente. E isso também pode provocar um desgaste. Pode provocar um desgaste logo no início da relação. Exatamente. Pá, não estou para estar sempre a ser comparado. Claro que sim. Não é? Isso também, e infelizmente é algo que acontece e estávamos as duas, quando estávamos a falar sobre o tema de hoje, acharmos que era importante trazermos este tema aqui, porque acontece muito o facto de querermos ser tão especiais e queremos ser tão perfeitos que às vezes passa-nos ao lado aquilo que é mais importante, não é? Que é o verdadeiro sentimento, não é? E aquilo que se nutre pela outra pessoa. Exatamente, aquilo que gostamos na outra pessoa, não é? O sentir bem e isso tudo agora estar ali, porque afinal os olhos não são daquela cor que eu achava que eram, os dentes não estão tão branquinhos como eu achava, ele afinal até fala alto, não é? Estas coisas assim que depois vão acontecendo porque vamos com as expectativas lá em cima. Claro. Não é? E há bocado estávamos a falar das fotografias que se tiram, não é? Constantemente, e estamos ali a fazer selfies e está tudo muito feliz, tudo muito bem, e agora até filtros, não é? Que é para ficarmos sempre com aquela cara muito perfeitinha. Exatamente, sim. Não é? E depois, na hora da verdade, afinal... As coisas não correspondem totalmente a isso, não é? É verdade. Pronto, eu que também me interessava aqui referir é que realmente, pronto, há esta fase inicial deste encantamento nas relações, esta descoberta, de descobrir então quais são os interesses do outro, o que é que o outro gosta e não gosta, como é que ele reage socialmente, mesmo a própria intimidade, é todo um mundo novo a explorar a dois, não é? É quase como uma terra desconhecida, não é? E isso é entusiasmante. Mas, entretanto, parece que já tudo está descoberto, o que pode não ser verdade, não é? O que, na minha opinião, pode não ser verdade e no meu acompanhamento de casais, com casais que recebo casados já há 20 anos, 30 anos, que seja, eles referem muitas vezes com algumas dicas que eu dou nas sessões, porque isso é importante, faz parte da terapia de casal, no final, serem propostas algumas prescrições, nós chamamos mesmo a prescrição, para as pessoas fazerem em casa. Eles chegam muitas vezes a sessões seguintes a dizer: impressionante como é que com esta atividade ficamos a descobrir determinadas coisas do outro que não imaginávamos e conseguimos realmente trazer aqui algo de novo ao fim de tantos anos de relação. Fantástico. Ainda há coisas a descobrir. Portanto, existe muito esta ideia de que esta descoberta e esta terra desconhecida é mesmo só no início da relação, e então por isso é que a paixão diminui, porque de repente já é tudo, já se conhece tudo, não é? Já não há novidades. Já não há novidades. Mas isso é completamente mentira, e eu acho que é muito por aí que se pode realmente reavivar esta paixão nas relações. É permitir às pessoas, mas é permitir, é que ambos se permitam entregar a momentos em que possam descobrir algo mais, porque se calhar ainda há muito para descobrir. O que depois também acontece, então, nesta fase inicial das relações, é as pessoas também demonstrarem que estão com muita vontade que a relação funcione, e então este investimento é excessivo,
que entretanto vai esmorecendo e não é um investimento tão grande, e as pessoas vão sentindo, afinal, até parecia que querias muito e afinal agora até parece que já nem queres, que já não estás tão interessado e que o sentimento desapareceu. Pelo que nós dizíamos há bocado, esta ideia de que as coisas passam a estar garantidas e não sentem necessidade de investir. O que é que eu também tinha assim ideias de vos referir hoje? Eu acho que os choques nas relações muitas vezes surgem, os primeiros choques começam a surgir quando as pessoas descobrem que a outra pessoa tem hierarquias de prioridades diferentes, porque muitas vezes estão na ideia que aquela pessoa vai ser como eu, vai estar em primeiro lugar a relação, só depois a família, por exemplo, só depois o trabalho. E entretanto, com uma descoberta, e até porque muitas vezes as relações ainda começam numa fase de adolescência ou início de idade adulta, em que as coisas ainda nem estão muito definidas, mas de repente as pessoas começam a trabalhar e começam-se a dar conta que adoram o trabalho que fazem, por exemplo, e se começam a focar muito no trabalho, por exemplo, não é? Estou aqui a dar o exemplo, e então o trabalho às vezes começa a tomar um poder muito grande na hierarquia dessa pessoa e começa a estar muitas vezes em primeiro lugar. Então a pessoa começa a sentir que está a ser colocada de parte, não é? E na verdade, muitas vezes a justificação até é, mas eu estou-me a dedicar ao trabalho para benefício da nossa relação. Por Exatamente, exemplo, muito bem. É vamos continuar já a nossa conversa, vamos só fazer a nossa habitual pausa para uma musiquinha, claro que também faz parte deste nosso programa Sala Privada. Até já.